Olá, sou a Patrícia aqui do Espaço Metamorfoses. Hoje vamos falar aqui do se devem ou se não devem desenvolver as vossas capacidades mediúnicas e se não têm capacidades mediúnicas, se existe alguma coisa para desenvolver. Esta pergunta tem-me sido feita por causa do curso que nós vamos lançar agora em setembro, que é exatamente para desenvolver as capacidades mediúnicas. Então é assim. Não há problema nenhum de desenvolver as nossas capacidades mediúnicas. Cada um vai ter sempre uma tendência para desenvolver mais uma coisa do que outra, ok? Há pessoas que nascem, assim à primeira vista, sem capacidade nenhuma a nível mediúnico, mas todos nós temos capacidades mediúnicas. Todas as pessoas, sem exceção absolutamente nenhuma. Eu já dei várias aulas a pessoas que nunca sentiram nada, que não... Aliás, até me diziam muito que não sentiam que tinham assim nada de sexto sentido, que não eram nada sensitivas, que eram muito terra a terra. E depois, passado um tempo, com alguns exercícios, com bastante prática, atenção, a prática aqui é a chave também, não é? O não duvidar das coisas, não duvidar daquilo que se está a fazer, realmente começa-se a percepcionar alguma coisa, começa-se a ter mais sensibilidade, mais sensitividade, e é muito esse também o objetivo, não é? Não é, de repente, nós começarmos a falar com entidades ou com pessoas que já faleceram, não é esse o objetivo. Atenção, quando nós falamos em capacidades mediúnicas, toda a gente leva para esse lado. Não é esse o objetivo. O objetivo principal é, sim, desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa sensitividade, o nosso sexto sentido, ter aquela capacidade de entrar numa sala e percebermos que está ali uma coisa que não está bem, percebermos que a nível energético as coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser limpas, que não está, as coisas não estão a 100%, como também ter a sensibilidade e a capacidade de ver exatamente o oposto, ou seja, de entrarmos num sítio e percebermos que o sítio é espetacular, é maravilhoso, que é realmente um sítio onde nós devemos estar. Olha, imaginem, assim, a nível prático, uma boa coisa de nós desenvolvermos um bom ponto, não é? Nós desenvolvermos as nossas capacidades mediúnicas. Imaginem que vocês querem comprar uma casa nova. Precisam de uma casa maior, com mais um quarto, tiveram mais filhos, pronto, e querem aumentar a casa com mais um quarto. E estão à procura de casa. E de repente, vocês vão entrando em várias casas, uma pessoa que nunca tenha sentido nada, não tenha desenvolvido nada, é capaz de entrar nas casas, olhar para a casa só para aquilo que é. Um quadrado, tijolos, massa, a parte arquitetónica, o look, mas não liga muito mais. Uma pessoa consiga desenvolver mais esta sensibilidade, esta sensitividade, o que é que vai acontecer? Entra na casa e consegue logo percepcionar se a casa é boa para ela ou não, se vai se sentir feliz ali ou não, se vai se sentir confortável ou não, se a nível energético se a casa está em condições ou não está. As casas absorvem muito a energia de todos os acontecimentos que lá se passam, não é? Ao longo dos anos, pode ir a dezenas, centenas de anos. Por isso é que num sítio onde haja uma guerra, às vezes há aquele registro das pessoas ainda ouvirem como se ouvissem lá pessoas a gritar, ou tiros, ou ter a sensação que está lá alguém, quando se passa no terreno. Nem sequer estamos a falar numa casa, não é? Portanto, imaginem dentro de uma casa que tem as paredes, as pessoas estão lá dentro fechadas, aquilo absorve tudo. Quando o espaço não é trabalhado, é tudo absorvido e fica lá tudo estagnado. E nós, ao estarmos a entrar nessas casas, quando temos esta maior sensibilidade, conseguimos realmente percepcionar se é boa, se não é, o que é necessário, não é. E é muito por aí, ou seja, se vale a pena desenvolver, sem dúvida nenhuma que vale a pena. É preciso ter medo de desenvolver as capacidades? Não é necessário ter medo nenhum. Porquê? Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós conseguimos controlar, mais noção do que é que se está a passar nós temos. O medo vai-se começar a desvanecer. Vocês vão começar a perceber que não há necessidade de ter medo de absolutamente nada. E esse é um grande objetivo, é começar a quebrar e perder todos os medos que vocês possam ter destas áreas, porque realmente é uma área que não é necessário ter medo. Muito pelo contrário, é necessário ter conhecimento e compreensão para conseguirmos saber lidar com tudo, seja aquilo que for, ok? O bom e com menos bom, lá está. Mas não há aqui nada que não dê para lidar. Não vos vai acontecer nada para o qual que não estejam preparados. Portanto, mais uma vez, só precisam é ter as ferramentas certas, o conhecimento e a compreensão para perceberem como lidar e o que fazer, não é? E a vossa postura, a maneira mais correta de estar. Para quem já tem capacidades, muitas vezes o que acontece, as pessoas vêm ter comigo porque sentem demais, percepcionam demais, veem demais, ouvem demais, lá está.
E aqui também é arranjarem ferramentas para começarem a conseguir controlar isso. Não é obrigatório nós pegarmos as nossas capacidades e pormos a uso ao trabalho dos outros. Não é obrigatório. Desculpem, mas isto é um mito. Não há necessidade. Eu conheço muitas pessoas ao longo destes anos, ok, que vieram ter comigo exatamente porque não queriam essas capacidades. E das coisas que eu tive a ensinar foi, ok, vamos compreender primeiro, porque é necessário compreender primeiro o que é que têm realmente, ok? Nasceram com o quê? O porquê de já nascerem com essas capacidades assim tão desenvolvidas. Ok, depois de compreenderem, terem as ferramentas, também perceberem como é que podem, não é bloquear, mas controlar essas capacidades, ok? Não há problema nenhum em fazer isso, ok? Tal como não há problema nenhum em não sentirem nada, não percepcionarem nada e trabalharem para desenvolver essas mesmas capacidades, que outras pessoas já nascem com elas, já bastante desenvolvidas, ok? Portanto, não há problema nenhum, tanto para um lado como para o outro. Desenvolver, sim, quem já nasce com essas capacidades, aprender a lidar com elas, ok? Portanto, sem dúvida nenhuma que se deve desenvolver as nossas capacidades, até a maneira de nos conhecermos melhor, de nos compreendermos melhor, de compreendermos melhor o que é que se está a passar à nossa volta, de compreendermos melhor a vida em si e os porquês das coisas. Obrigada.